Olá, meu amigo, minha amiga. A prisão do inelegível está ficando cada vez mais nítida no horizonte aqui no nosso país, cada vez mais para mais advogados, juristas, analistas políticos, jornalistas, que estão vendo que a fila que está conduzindo a criatura até a Papuda é inescapável. A não ser que acontecesse um fenômeno sobrenatural aqui no nosso país e a criatura se escafedesse do território nacional, se convertendo, por exemplo, num monte de purpurina. Mas isso não é possível. Ele está devidamente monitorado desde quando ele foi para a Embaixada da Hungria e acendeu uma série de alertas sobre as suas intenções de fugir da justiça aqui no nosso país. Junto com essa situação que está se desenhando, nós estamos vendo uma campanha de negacionismo muito grande nas redes sociais, pervertendo aquilo que está na Constituição Federal. E não vai dar para escapar com esse tipo de negacionismo, não. Ontem eu já desmontei aqui com vocês algumas teses que essa gente está jogando, e hoje já tem outras que estão até nos jornalões, apontando ali para o inelegível uma última tábua de salvação, que também não vai colar, não vai funcionar. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, sobre o que está se dando, o que está na Constituição brasileira, para até aplacar um pouco da nossa ansiedade. Muitas pessoas entram aqui no nosso portal, quando é que será preso a criatura, quando é que ele vai para a cadeia? Gente, nas democracias temos que obedecer os ritos que estão na Constituição, os ritos processuais. O que nos compete é cobrar das instituições que funcionem conforme a lei determina. Isso nós estamos fazendo aqui e nós vamos ter essa satisfação de ver a justiça ser feita aqui no nosso país e de vermos a prisão do inelegível sendo remetido por uma cadeia. Bom, antes de entrarmos aqui nesses temas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Gente, a gente tem que ter paciência, né? É uma dádiva. E quando a gente vê uma situação como a que está acontecendo hoje aqui no Brasil, numa classe que foi quase que ocupada nas suas representações institucionais por pessoas da extrema-direita, pessoas que ajudavam a argumentar contra a Constituição brasileira, ver que hoje os progressistas estão chegando com muita força, isso é sempre um alento muito importante. Do que eu estou falando? Notícia de hoje no Globo. Mesmo após mobilização, candidatos apoiados por Bolsonaro são derrotados em eleições para presidências da OAB pelo país. Gente, isso é muito importante. Teremos uma OAB oxigenada, uma OAB mais legalista, uma OAB que represente a classe pelo seu lado mais positivo. Campanha do ex-presidente não foi suficiente para vencer as disputas pelas seccionais de São Paulo, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. E segunda-feira teremos eleições na seccional do Rio de Janeiro, que é uma das mais importantes na história do nosso país. E o candidato progressista é o advogado Marcelo Oliveira, que eu desejo que vença essas eleições também, porque será mais uma pessoa muito importante, uma pessoa muito correta na vanguarda da advocacia aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Bons ventos. Bom, e aí, entrando aqui nas criaturas que estão intoxicando uma parcela da sociedade, ontem eu argumentei com vocês, já mostrei aqui, que toda a base do Malafaia, quando ele entra para discutir direito constitucional, é uma lástima, né? Eu não entro em assunto de teologia, discutir Bíblia, detalhes, enfim, porque eu conheço a Bíblia como um leitor e um praticante dos bons ensinamentos que existem lá. Mas quando uma criatura entra na seara do direito constitucional, aí a gente tem que rebater e repudiar. Ontem a criatura publicou um vídeo, está repleto de intoxicações e distorções. E aí eu vou emendar aqui com uma outra leitura que a Folha de São Paulo fez hoje. Percebam aqui o que a criatura anda a dizer. Vamos lá. Por que imoral e ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público. É obrigatório a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição. Por causa desse inquérito, cerceou gente. E aí é o seguinte, eu já conversei com vocês, vou até poupá-los de mais imagens da criatura, que intoxica nosso visual, né? Eu já mostrei para vocês que o artigo 129, que ele fala, diz o seguinte:
ele falou que não pode haver inquérito policial aqui no Brasil sem a presença do Ministério Público. Isso é mentira. Eu mostrei ontem para vocês que o artigo 129, que está aqui, vou colocar de novo, se você não viu, né, está chegando agora, é bom você grifar. O artigo 129 diz que são funções institucionais do Ministério Público, inciso 1, promover privativamente ação penal pública. Gente, o que a Constituição diz que a ação penal ela tem que ser promovida pelo Ministério Público, a Procuradoria da República, o Ministério Público Federal. Essa é a ação que é exclusiva do Ministério Público. Os inquéritos, não. Os inquéritos, como o ministro Alexandre de Moraes está conduzindo, podem ser conduzidos pelo delegado da Polícia Civil do seu estado, sem a participação do Ministério Público, pela Polícia Federal, sem a participação do Ministério Público, pela Justiça de primeiro grau, sem a participação do Ministério Público, a Justiça de segundo grau, o STJ e o STF. Pode acontecer tranquilamente o inquérito. Então o Malafaia, ele mente para as pessoas, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo alguma coisa ilegal. O ministro Alexandre de Moraes está impedido de promover uma ação penal, porque a ação penal, que é diferente do inquérito policial, senhor Malafaia, essa sim, essa só o Ministério Público pode efetuar. Então, desfeita mais essa mentira, essa calhordice, essa vigarice, passemos aqui para os nossos outros temas, né? Os negacionistas estão nessa linha, gente. Todos eles, além de negar que os fatos estão acontecendo, estão amparados pela lei, eles ficam negando a existência do próprio fato. Essa gente toda que foi banida pelo processo histórico, eles têm vários canais remanescentes aí nas redes. Já mostrei o Nicolas Ferreira, todos eles tentam minimizar aquilo que aconteceu. E ontem eu falei com vocês também do senhor Irving, né, que é um negacionista do Holocausto, David Irving, que foi uma espécie de biógrafo de Hitler, e ontem eu estava lendo mais algumas coisas aqui da criatura. Gente, para vocês terem uma ideia do nível de negacionista, ele disse, de negacionismo, né, ele disse que o Hitler queria impedir a morte de judeus. Isso aconteceu, a revelia dele. Você consegue associar o comportamento dessa gente bolsonarista com esse tipo de negacionista? Tem mais coisa pesada aí, tá? Ele disse que as câmaras de gás nunca existiram, porque elas eram praticadas para outros fins, era para tirar piolhos e carrapatos das pessoas. Então botava todo mundo ali, não era para matar a pessoa não, só para tirar carrapato e piolho. E também aquilo servia como, as câmaras de gás, como abrigo antiaéreo. Só que era abrigo antiaéreo que ficava 4 quilômetros da onde ficavam as tropas, né? Onde ficavam ali os dormitórios. Então, não colou. Para vocês verem o nível do negacionismo, como é que isso... E isso, gente, esse negacionismo, ele já veio de uma outra corrente de pessoas que estavam defendendo esse tipo de teoria em vários países do mundo. O cara catalogou isso e fez um livro. E aí a gente vê aqui na Argentina, aqui do lado, um fenômeno que mostra como esse tipo de situação agride as pessoas. Manifestantes criticam o vice de Milei por ato negacionista da ditadura na Argentina. Deputada Vitória Villarruel organizou evento em Buenos Aires e é voz ativa contra o que chama de terrorismo de esquerda. Essa mulher agora é a vice-presidente do Milei, com quem ele brigou e expôs essa briga agora. Ele está rompido com a criatura. Mas como é que pode uma mulher negar que houve 30 mil mortos e desaparecidos? 30 mil famílias na Argentina que perderam seus filhos, seus parentes, e em casos absolutamente abjetos, ainda tiveram ali crianças sequestradas que foram dadas para famílias de militares, famílias que estavam apoiando a ditadura na Argentina. Isso é muito triste, isso é muito dramático. O Milei rachou com essa criatura aí, já demitiu 10 pessoas de alto escalão ao longo de pouco mais de um ano. É um governo em franca corrosão, mas os negacionistas acham que ele está fazendo um governo muito legal na Argentina, né? Daí a gente volta aqui para essa questão técnica aqui que hoje está na Folha de São Paulo, que soa como uma última tábua de salvação para a criatura bandida. Bolsonaro terá, olha só o título, Bolsonaro terá, está sendo assim, imperativo, né?
Bolsonaro terá benefício em prescrição de crimes ao fazer 70 anos em 2025. Prazos prescricionais cairão pela metade caso eventuais condenações ocorram após ele ultrapassar essa idade. Gente, essa notícia está completamente míope, completamente equivocada. É porque, em primeiro lugar, que os prazos prescricionais, no caso do Bolsonaro, se darão em 20 anos pelo volume da pena. Então, o Bolsonaro, com 90 anos, ele estará, daqui a 20 anos, ele estaria ali livre de alguma pena. Só que antes desse prazo o beneficiar, ele vai ser atingido pela pena, então ele vai para a cadeia. Então estão pegando aqui uma questão técnica do Código Penal e tentando aplicar, no caso dele, como se ele fosse uma pessoa que tivesse uma pena ou conjunto de penas muito pequenas. E aí tem um detalhe que derruba tudo isso que foi colocado na matéria, que eles se esqueceram, que tem a ver aqui com o que está no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 44. Eu grifei aqui no marca-texto em amarelinho aqui para vocês verem. Acho que dá para dar uma congelada aqui. O que arrebenta qualquer possibilidade do Bolsonaro ter uma prescrição? A vedação constitucional do artigo 5º, que diz que, do artigo 5º, 44, constitui crime inafiançável e imprescritível. O que quer dizer imprescritível? Não está sujeito à prescrição. A ação de grupos armados, civis ou militares. Essa gente dos kids pretos, essa gente que andou destruindo as coisas aqui no nosso país, muitos já foram condenados, inclusive por serem caracterizados como pertencentes a essas milícias que se utilizaram de algum tipo de arma ou armas para atuar contra a nossa ordem constitucional. Então, é vedada a prescrição no caso do inelegível, do bandido, do criminoso que irá para a cadeia. Nesse caso, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então vocês vão ter que ir dormir com essa dor de cabeça aí. Por mais que se tente fazer algum tipo de malabarismo, não vai dar para escapar da cadeia, não. Só se virar purpurina. Se virar purpurina, vai escapar. Então fiquem torcendo aí para virar purpurina, virar um gás metano, alguma coisa assim, porque enquanto um ser bípede, um ser material, ele irá materialmente para uma cadeia material. Não tem como escapar. A gente só tem que ter um pouco de paciência e cobrar as autoridades. Eu fico por aqui, mais tarde eu volto para esclarecer mais alguns pontos, tá bom, gente? Um grande abraço, até lá. Tchau!